Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 12 de novembro, sábado. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória do bispo e mártir São Josafá. Celebrar a memória de um mártir é celebrar o testemunho da igreja viva, a igreja que se doa por amor a Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. O Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato desta memória de hoje. Josafá nasceu na Hungria em 1580. E faleceu na Bielorrússia em 1623. Foi monge na ordem de São Basílio Magno e dedicou-se de modo incansável à reforma de mosteiros. Bispo enérgico na defesa da fé, muito se empenhou pela unidade da Igreja, motivo pelo qual conheceu o martírio. A seu exemplo, peçamos a graça de viver a verdadeira fé e doar a vida a serviço do Reino. Amados irmãos e irmãs, hoje ainda nas leituras, nós contamos com a primeira leitura da terceira carta de São João, os versículos 5 a 8. O salmo nos é proposto hoje, é o Salmo 111, traz como resposta: feliz aquele que respeita o Senhor. Por fim, o Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos fala sobre a necessidade de rezar sem desanimar, rezar sem nunca desistir. Amados irmãos e irmãs, a oração, assim como qualquer realidade em nossa vida, das quais nós precisamos nos esforçar para adquirir, poderíamos assim dizer, um hábito, uma tranquilidade em se viver, em se deixar vivenciar, a oração também assim o faz. Quando, por exemplo, nós somos obrigados, de certa maneira, a fazer um percurso, um caminho, no primeiro momento isso se dará para nós como um desafio, como uma grande dificuldade, trazendo sobre a nossa vida um certo cansaço. Mas, conforme se vai deixando viver,
se vai se expondo a esta realidade, se vai debruçando nessa perspectiva do caminho, vai se superando, vai se acostumando. E aquilo que era difícil no início se torna depois fácil e prazeroso. Assim também se dá na experiência da oração. Por isso o Senhor nos fala hoje, é necessário rezar sem desistir. Continuar insistindo, continuar indo além, conforme vai se vivendo, vai se alcançando a graça. Certa vez ouvi algo que também me tocou profundamente, uma partilha de alguém que dizia que no passado uma experiência de oração lhe era difícil, porém agora, se expondo de novo a esta mesma prática, se tornou algo tranquilo, leve, suave. Por quê? Porque se colocou à disposição, se permitiu viver este mistério, esta graça da vivência da oração. Jesus dá até um exemplo de uma viúva que está diante de um juiz injusto, que quer que o juiz faça justiça a ela. O juiz não respeita ninguém, porém, como esta mulher está importunando, está incomodando demais, o juiz concede o que ela quer. E Jesus diz assim: se o juiz injusto faz isto por esta mulher, quanto mais Deus que vos ama, o que não fará, será que vai demorar? É importante assim entendermos o seguinte, amados irmãos e irmãs: a oração nos transforma e nos leva a compreender que, muito mais do que ir para a oração, forçando Deus a realizar o que nós queremos, a oração conforma o nosso coração para esperar de Deus a sua vontade. Pois tenha certeza, a vontade de Deus é muito mais profunda, é muito mais significativa do que muitas vezes a nossa própria vontade. Portanto, peçamos por auxílio de São Josafá, este grande mártir da Igreja, bispo zeloso, que possamos também nos colocarmos dentro deste caminho, dentro desta vivência, que possamos nos esforçar no caminho da oração, suplicando a Deus da vida que o esforço possa se transformar na graça da amizade e da alegria da presença de Deus. Portanto, o Evangelho de hoje, desse capítulo 18, esses versículos de 1 a 8, nos provoca, nos instiga, na verdade, a confiarmos em Deus. Rezar, esperar, confiar, sem jamais desanimar. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, como filhos e filhas, possamos derramar a nossa vida na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.